Salve, salve, caríssimos considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Gente querida, nessa reta aqui falando sobre eleições, sabendo nós que esse ano de 2024 é um ano eleitoral, onde vai ter aí as eleições para prefeito e vereadores, né, nos municípios por todo o Brasil, me veio um negócio na cabeça, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, que meus alunos me fazem. Dentro do meu trabalho eu não posso emitir essa opinião, porque no meu trabalho a opinião ela tem que ser científica, ela tem que ser técnica, ela tem que ser legalista, né? E a legalidade ela preza, né, os conteúdos históricos, né, as legislações, a Constituição, né? Então, o que preza a Constituição, o que reza a Constituição Federal, as constituições eleitorais? Que o voto é secreto, né? O sufrágio universal, né, do voto, né, o voto secreto. E aí as pessoas perguntam, gente, o que você pensa sobre esse negócio de voto? Do voto secreto? Pessoal, aí é uma opinião particular minha. Estou fora do meu ambiente de trabalho. Estou aqui no meu canal no YouTube, contando histórias. Agora vou emitir uma opinião. Hoje não é uma história, hoje é uma questão de opinião. E é uma coisa que eu penso, né, sobre o voto secreto. Pessoal, o voto secreto é uma faca e dois legumes. Não. Toda vez que a gente falar uma faca de dois gumes, a gente fala uma faca e dois legumes. Não é piada aí. Mas o voto secreto, pessoal, ele tem dois lados, né? Como a nossa sociedade ela não é amadurecida, como quem faz política é o ser humano, e o ser humano você vai encontrar pessoas rancorosas e não rancorosas. Você vai encontrar pessoas de um bom espírito e de pessoas de um espírito negativo, vai ter tudo isso, então é complicado você pensar o voto, o voto aberto, né? O voto declarado, né? Eu mesmo nunca usei do benefício do voto secreto. Meus votos sempre foram declarados para presidente, para prefeito, para vereador, para diretor de escola, para conselho tutelar. Meu voto foi sempre aberto, né? Nunca votei secreto. Como eu nunca votei secreto, então assim, eu não vejo problema no voto ser declarado, né? No voto aberto, né? Por exemplo, a questão do voto aberto, né? Se você é funcionário público, se você trabalha no, né, e o prefeito, o político que ganha, o politiqueiro, né, porque políticos somos todos nós, o politiqueiro que ganha vai guardar rancor, vai guardar mágoa, né, do eleitor que não votou nele, então fica difícil, né, no ambiente de trabalho, né? O servidor público pode ser perseguido, pode ser demitido, pode sofrer um monte de retaliação. Dentro da empresa, né, se você não votar no candidato do patrão e o patrão não tiver uma sensibilidade política consciente, ele vai te demitir, vai te perseguir. Vai ter muitas consequências, né, nessa questão. Então fica difícil pensar, né? Mas, né, e as pessoas falam também, mas se o voto não for secreto, né, vai ter muita compra de voto, né? Vai ter muito eleitor vendendo voto e muito político comprando. Isso é novidade? Com o voto secreto, você acredita que ninguém compra voto? Que ninguém vende voto? Difícil, né? Os arranjos, né? Mesmo com o voto secreto, vocês acham que não há perseguição nas repartições públicas, nas repartições privadas das instituições? Então, fica até difícil, às vezes comete até injustiça, né? Você vota no candidato, o seu patrão acha que você não votou, né? Daí você vai pagar pelo um preço, né? Se o voto fosse declarado, impresso, você chegar aqui, patrão, eu votei no seu candidato, você tá mandando eu embora por uma injustiça, que eu votei no cara.
Então fica chato, né? É difícil pensar essa questão do voto secreto. Mas eu, emitindo uma opinião a respeito do voto declarado, né? Registrado ali no CPF, eu viria por um lado. Por exemplo, vamos dizer que o voto não fosse secreto. E que se eu tivesse o poder, né? De ter lá o nome do meu candidato que eu votei, o meu CPF registrado. Poderia olhar, o vereador não está trabalhando bem, o prefeito não está trabalhando bem. Eu ajuntaria ali uns 100 eleitores do cara, faria uma reunião com ele, chegava lá, ó, com tudo escaneado, aqui os 100 eleitores, aqui, ó, fulano, eu coloquei o meu CPF na sua gestão, eu coloquei o meu CPF na sua legislatura, então tá aqui, ó, honra o compromisso com a gente, velho. Tá aqui, ó, Genilson Oliveira tal, CPF tal, candidato tal, faz... E aí eu reunia os eleitores, uma grande quantidade, punha o cara na prensa, né? É uma opinião minha. Você trabalha, porque assim, pessoal, com o voto secreto, quando termina a eleição, quem votou, quem não votou, vai todo mundo pra festa e vira aquele trem e mistura tudo. Aí o político não sabe quem realmente votou nele, quem não votou, e daí ele acaba abraçando todo mundo ou desprezando todo mundo, por quê? Porque não tem como saber. Quando você vai lá, você ajunta 20 pessoas para cobrar do político, do politiqueiro, aí ele fica assim, ele dá a cara de migué, porque ele não sabe se aquelas 20 pessoas que estão ali realmente foi eleitor dele. Sabe, quando você vai cobrar ele, os exercícios dele, ele fica assim, ajunta aí 100 pessoas, vamos fazer um manifesto contra o prefeito, vamos fazer um manifesto contra o vereador. Chega lá, tá 100 pessoas, ele vai falar assim, isso aí é oposição, isso aí não votou em mim não, isso aí é o povo do contra. Agora, se você tem lá o CPF registrado, identificado, aí você vai lá, faz aquela lista lá, faz o checklist, o assessor dele faz o checklist, fala, vereador, tem 100 pessoas aqui, os 100 foi eleitor seu, tá tudo numa sala ali, vai lá. Aí você chega lá, você chega borracha nele, sabe? Cobra, põe na prensa ideológica, faz prevalecer e tal, daí o cara vai ficar assustado, vai falar, poxa, vou ter que agir aqui, porque esses aqui realmente são meus, não é o povo do contra, porque nessa situação, quando você vai fazer um manifesto, uma coisa contra, manifestar contra as atitudes do político, ele vai fazer assim, isso é o povo da oposição, ah não, isso aí é a turma do contra, isso aí não, agora você assim, firmado, na cara, comprovado, tem como você pôr o cara na prensa. É esse um benefício que eu acho do voto identificado. Né? Outro benefício do voto identificado, porque, gente, compra de voto é proibido, mas tá aí, ó. Quem quiser vender, vende, quem quiser comprar, compra. Acontece, né? Eu acho que com o voto identificado, eleitor tal, CPF aqui, candidato tal. Com o voto identificado, ia acontecer compra de voto? Sim, ia acontecer. Só que eu acho que o voto ia ficar muito mais caro, porque agora o eleitor tem como, o cara que infringe essa lei, ele ia cobrar muito mais caro, porque agora você ia ter a garantia. Não ia ser igual esse negócio aí que os caras ficam dando 100 conto, 50 conto em dia de eleição. Aí vem um eleitor, né, que tem essa capacidade de vender o voto, um eleitor que tem a capacidade de vender o voto, aí ele vai e vende para 20 a 50 conto, vende para tanto, daí o político vai passando, porque, poxa, se eu investir aqui em 100, mas eu tiver 20, já deu um bom retorno, por isso que ele paga baixo e paga muito, paga pouco para muitos, né? Rapaz, complicado, eu tô entrando nesse tema, hein? Aí uma coisa também, com o voto declarado, ia até diminuir essa questão de bajulação de compra de voto, porque, rapaz, o político ele ia ser fisgado só por um eleitor, né, que tem a capacidade de colocar o voto à venda. Porque daí, meu filho, você vai vender seu voto? Vai lá e traz. Aí ele ia abordar só um político e acabou. O eleitor nem vou falar má índole, o eleitor que tem essa capacidade de vender o voto, ele no dia da eleição ele sai abordando um e outro, aborda um, aborda dois, se ele puder ele aborda, se tiver 50 ele aborda 50 no dia.
Mas se o voto fosse declarado, ele ia abordar, porque daí, cadê o seu voto? Não, então você vai lá e vota e vem. Então acabou. Eu acho que ia diminuir muito a compra de voto, a venda de voto. Uma porque o cara, ele não ia, se ele negociasse, ia ser só com um, ele não ia negociar com 10, ia ficar muito mais caro, né? Hoje, se o cara dá 50 conto para um cara aí, para um eleitor no dia de negócio, esse trem ia para 500. Então o cara ia ter que ter muita bala, né? 500, vai até mais. O cara ia ter que ter muita bala para queimar na política. E se ele vendesse o voto, e é ilegal a venda de voto, tinha como o eleitor falar, não, eu vendi meu voto para ele, tá aqui. Então, caso tivesse um transtorno, o eleitor tinha que falar, não, eu vendi meu voto, eu fui lá, votei, declarei para ele e recebi o dinheiro. Tinha como provar também que houve, agora hoje não. Eu vendi, não sei, não. Você aperta o cara que vendeu o voto, aí ele fala assim, não votei fulano, não votei ninguém sabe. E daí ele vai, não, votei foi no fulano, votei, tá doido? Votei nesse cara, tá doido? Não votei não. E acabar isso com esse negócio, tipo assim, peguei mesmo, peguei e pego, né? Peguei de um, eu pego dele e voto no outro. Tem essas histórias, gente. Nós não somos inocentes nesse assunto aqui. E eu fico olhando aqui, estranho, rapaz, esse assunto é tão polêmico, já foi para 11 minutos. Mas é algumas das minhas opiniões sobre o tal do voto declarado e o voto secreto. E é um assunto que rende tanto que chegou em 11 minutos e eu nem vi e nem concluí a moral da história. Mas eu sei que é complicado você pensar isso, né, no voto secreto. Então o voto secreto tem os seus lados positivos e tem o negativo. Assim como o voto declarado também teria os seus positivos e negativos. Enquanto a gente não encontra uma solução melhor, vamos remando o barco com aquilo que a gente tem, né? E vamos ver até aonde vamos chegar, né? Gente, isso é opinião particular, né, a respeito disso. Aí você tem a sua, né? Eu tenho a minha, fulano ali tem a dele, o outro lá de trás tem a dele, e opinião assim a gente faz e toca o barco. Mas vamos rezar a lei, né? Se a lei fala que é secreto, vamos pelo secreto, né? Mas que rolo vai sempre ter, seja ele secreto ou não secreto. Então é igual a questão da droga, né? As drogas é proibida, é crime, é um monte de coisa, é ilegal, mas quem quiser usar, usa. Quem não quiser usar, não usa. Igual a cachaça é liberada, né? Quem quer beber, bebe. Quem não quer, não bebe. Todo lado tem os seus... Toda moeda tem os seus dois lados, né? Então, vou falar para vocês, finalizando aí, que o voto secreto, na verdade, é uma moeda de dois lados. E independente do que eu pensar ou deixar de pensar, né, quem vai fazer as leis são os políticos. Quem vai cuidar dessas leis são os juízes, né? O pessoal, os homens da lei. E nós eleitores aqui vamos ficar aguardando, né? Nós que temos uma consciência social de mundo, vamos ficar aguardando assim, um mundo com menos corrupção, com políticos mais empenhados em servir a sociedade e não servir a si próprio. Sonhar com uma sociedade mais justa, lutar por ela também, uma sociedade onde todos tenham pão, paz, comida, teto, saúde, educação, esporte, moradia, onde todos tenham o direito de ser felizes. Não sei se ficou bom. Publiquei assim mesmo. Publiquei, tá publicado. Se pedir para tirar, vai ser tirado. Se pedir para ficar, vai ser ficado. Mas é isso que eu tenho para hoje. Tchau, obrigado.